Olá, mulheres lindas deste grupo. Eu aqui novamente, Valquíria, falando um pouquinho para vocês do capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente já conversou um pouquinho sobre o capítulo inicial, porém algumas pessoas também entraram após este momento, então acho que é muito importante a gente dar uma pincelada para as pessoas aí se situarem. Sejam bem-vindas, meninas, que entraram recentemente ao grupo. O capítulo 2, nós já tivemos 2 encontros no qual nos dedicamos a este capítulo. Vamos para o terceiro encontro agora nessa próxima semana, mas é um capítulo muito importante, né? É a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. Ou, para quem prefere falar pelo conto, é o conto do Barba Azul. O Barba Azul, ele é o predador natural da nossa psique. Né? Então, pensando num processo de iniciação ou processo de individuação, que seria uma meta para todos nós, seres humanos, né? O que é o processo da individuação? É nos atentarmos a todo o nosso processo de desenvolvimento, no sentido de que dentro de nós existe uma potencialidade. Cada indivíduo possui essa potencialidade e isso é impulsionado pelas forças instintivas que habitam todo o nosso ser. Geralmente essas forças instintivas, elas aparecem, né, ou vêm do inconsciente. Então não é algo tão simples nem de acessar, né, e nem de passar por todo o processo, mas algo necessário, algo extremamente necessário para que possamos nos aproximar, né, de toda a nossa potencialidade e nos desenvolver de uma forma mais plena. O capítulo 2, o Barba Azul, vou fazer um resumo aqui, ele vai falar muito assim, né, de um mágico fracassado. O Barba Azul era este homem, um homem com um aspecto assim, um tanto muito estranho, né? Ele cortejava 3 meninas, 3 mulheres ao mesmo tempo. As moças tinham um pavor daquele aspecto que ele demonstrava, que tinha um reflexo azul na sua barba. E as pessoas de uma certa forma temia a presença dele, né? Além das 3 irmãs, a mãe também estava junto num passeio que ele convidou essas mulheres para que fossem até ao parque, à floresta, né? E ali ele chega conduzindo cavalos enfeitados com sinos, ele acomoda tanto a mãe quanto as irmãs ali naquela floresta, eles passam um dia maravilhoso, ele serve guloseimas e tudo parece tudo muito, muito interessante, tudo muito gostoso. E uma das filhas, porém a mais nova, começa a perceber então que este homem, por ser tão distinto, né, não deveria ser tão mal assim como as pessoas diziam. E quanto mais ela falava ou ela pensava isso, né, quanto mais ela falava isso para si mesma, menos estranho ou menos azul lhe parecia a barba que o Barba Azul possuía. Então, dessa forma, o Barba Azul pede a mão da filha mais nova em casamento, ela aceita e, depois de muito ter refletido, ela entende que ela ia se casar com um homem muito distinto, né, e que ela tinha feito uma boa escolha. Depois disso, ela vai morar no castelo onde o Barba Azul morava. Tudo parecia correr tudo bem, até as suas irmãs virem um dia visitá-la, no mesmo momento em que o Barba Azul também precisou fazer uma viagem. Então ele deixa recomendações a essa esposa, né, no sentido de, olha, você pode fazer o que quiser, você tem toda a liberdade de pedir para os serviçais cozinhar, você pode ver aqui, olha, o nosso castelo tem muitas portas, muitas alas, você pode fazer o que quiser, menos, com exceção a um aposento e a esta chave que eu estou te entregando, você não pode utilizar, né? De todas as chaves aqui daquele molho de chaves, essa chavinha aqui tem no alto um pequeno arabesco, você não deve utilizá-la. E ela concorda, ele vai para a viagem, diz que volta em breve. As irmãs chegam e ela conta o que tinha acontecido e as irmãs falam, vamos fazer um jogo, né? Vamos tentar descobrir qual chave que abre qual porta. E assim elas começaram e chegou num determinado ponto do castelo que
sobrou apenas aquela chavinha misteriosa, a pequena chave que havia no alto um arabesco. No mesmo instante apareceu uma porta, surgiu uma porta no final do corredor e elas então acenderam uma vela e abriram aquela porta. Quando elas abriram, elas se depararam com uma enorme poça de sangue, ossos humanos, crânios, e elas ficaram espantada, né, assim, com aquilo que tinham visto. Depois disso, a esposa ela tentou de todo custo, né, trancar a porta, fazer com que aquilo tudo que ela tinha visto não passasse de um terror, de um sonho, e que tudo aquilo não existia. Ela tentou limpar a chave, que começou a partir de então a transpirar gota após outra de sangue, né? E aí, por mais que ela tentasse limpar, por mais que ela tentasse estancar aquele sangue, o fluxo não parava, né? Então, aquilo lentamente vertia aquelas gotas de sangue. E ela, não, sem saber o que fazer, ela resolveu guardar essa chave no guarda-roupa dela, pensando que aquilo tudo seria um pesadelo e tudo correria bem. No dia seguinte, o marido chegou procurando por ela e foi então que ele sentiu a falta da chavinha pequena quando ela devolve a ele aquele molho de chaves, né? Então ele sente falta logo dessa chavinha, pergunta para ela onde estava, ela tenta contar uma história que ela havia perdido e quando ele abre o guarda-roupa, ele percebe que todos os vestidos, as roupas dela que haviam ali naquele guarda-roupa estavam manchados de sangue, né? Então ele descobre o que de fato havia ocorrido e diz a ela que agora chegou a vez dela, né? Então, a partir de então, a gente tem acesso que naquele quartinho que ela abriu, né? Haviam vamos dizer assim, todas as ex-esposas do Barba Azul que ele assassinou, estava ali. Então ela corre, né, para os seus aposentos, lá para os seus quartos, tenta de alguma forma negociar com o Barba Azul, né? Pede alguns minutos para que ela pudesse rezar e se reconciliar lá com Deus. E ao mesmo tempo ela começa então a pedir ajuda para as irmãs no sentido de chamar os irmãos para que pudessem entrar nesse processo de batalha aí com o Barba Azul, tentando se livrar, né? Porque ela seria decapitada. E então, depois de muito esforço e muita negociação aí com esse Barba Azul, os irmãos chegam, né, galopando aí um cavalo, entram dentro do castelo ainda montados, né, e começam de fato a lutar, né, com o Barba Azul, e nesse sentido eles vencem essa batalha, né? O Barba Azul assim, já estava a ponto de agarrar mesmo a esposa, já estava com as mãos esticadas. Bem nesse momento os irmãos entram e avançaram ali contra ele. No final matam ele, né? Deixando os restos dele ali para os abutres. Esse é o conto.